Mercedes finalmente revelou seu carro para a temporada 2025, o W06, e no processo expôs algo enorme, algo que poderia ter mudado o rumo das últimas duas temporadas se tivesse sido resolvido antes. A equipe finalmente conseguiu corrigir o problema fundamental que atormentou Lewis Hamilton em seus últimos anos com eles. Mas eis o detalhe: isso tudo está acontecendo depois que Hamilton já arrumou suas malas e agora veste com orgulho o vermelho característico da Ferrari. O timing não poderia ser mais irônico. O mesmo problema que deixou Hamilton frustrado e, em alguns momentos, completamente desiludido com o desempenho da Mercedes, aparentemente foi erradicado. Mas justamente quando ele mais precisava, a equipe não conseguiu entregar. A questão agora é: qual era exatamente esse problema? Por que demorou tanto para ser resolvido? E como isso pode impactar a Mercedes daqui para frente? O W06 foi revelado apenas 2 dias antes do início dos testes de pré-temporada no Bahrein, marcando o começo de um novo capítulo para as flechas de prata, e pelo que parece, eles podem finalmente ter decifrado o código que os assombrou durante 3 temporadas na era do efeito solo. Enquanto o W05 teve seus momentos de brilho conquistando 4 vitórias em grandes prêmios no ano passado, ele era extremamente inconsistente, especialmente na classificação. Hamilton, em particular, sofreu com essa instabilidade frequentemente, largando do fundo do grid e tendo que batalhar para avançar durante a corrida. Isso não era apenas um pequeno problema, era uma falha sistêmica que atormentava a equipe desde as mudanças no regulamento em 2022. O próprio Hamilton falou sobre isso várias vezes, expressando sua frustração com o quão imprevisível o carro era de um fim de semana para o outro. Durante o Grande Prêmio de Singapura de 2024, ele admitiu que os últimos 2 anos tornaram a vida difícil para todos na equipe. Ele disse que esses regulamentos tornaram tudo mais complicado para todas as equipes. Alguns fins de semana, eles chegavam achando que iriam se sair melhor e não acontecia, e em outros do nada venciam uma corrida, e isso os animava. Para um piloto como Hamilton, que construiu sua carreira na Fórmula 1 com base na precisão e consistência, lidar com um carro tão imprevisível deve ter sido extremamente frustrante. Ele chegou a comparar a experiência a jogar golfe, dizendo que era como acertar uma boa tacada de vez em quando. E isso fazia com que ele continuasse mesmo que a maioria das outras tacadas fossem ruins. Ele explicou que era esse tipo de sensação que fazia com que continuasse a tentar, porque ainda estava em busca daquele sentimento novamente, como o que teve em Silverstone ou Spa. Mas agora, justamente quando Hamilton embarca em sua nova jornada com a Ferrari, o diretor técnico da Mercedes, James Allison, revelou que a equipe finalmente conseguiu solucionar o problema que tanto atormentava Hamilton. Sendo o 4º ano desses regulamentos no lado do chassi, os carros estão em uma fase mais madura, explicou Allison. Grandes ganhos em tempo de volta são mais difíceis de alcançar, mas concentramos nossos esforços em melhorar os pontos que nos atrapalharam no ano passado. Nosso foco principal foi eliminar a leve relutância do W05 em fazer curvas de baixa velocidade, além de resolver os desequilíbrios na temperatura dos pneus que tornavam o carro inconsistente de uma seção para outra. Em outras palavras, o carro agora finalmente terá um desempenho melhor nas curvas mais lentas, algo que vinha sendo um grande obstáculo para Hamilton há anos. Mas o que isso significa para a Mercedes em 2025? Toto Wolff, chefe da equipe de Fórmula 1 da Mercedes, já definiu esta temporada como o começo de uma nova era empolgante. No entanto, essa era não contará mais com Lewis Hamilton. Em vez disso, as flechas de prata terão uma nova dupla de pilotos, com George Russell assumindo a liderança e o jovem talento italiano Andrea Kimi Antonelli se juntando a ele. Estamos iniciando uma nova era empolgante no esporte para a nossa equipe, a Mercedes-AMG Motorsport, em 2025, declarou Wolff. Estamos construindo sobre o legado incrível da nossa história e mal podemos esperar para correr. Temos uma dupla empolgante para nos ajudar a atingir nossos objetivos.
Ambos, os pilotos passaram pelo nosso programa de juniores e isso confirma nosso compromisso em apoiar e desenvolver talentos. Está claro que a Mercedes está focada no futuro, mas a sombra da saída de Hamilton ainda estará presente, pelo menos nas primeiras corridas da temporada. O W06 também trouxe uma mudança significativa em seu visual, já que não conta mais com a marca vermelha da Ineos na entrada de ar. Embora a gigante química continue sendo uma acionista importante da equipe, a presença de sua marca foi significativamente reduzida, o que gerou especulações de que isso poderia estar relacionado à recente aquisição do Manchester United pela empresa. No lado técnico, a Mercedes revisou completamente todas as superfícies aerodinâmicas do W06 e também introduziu mudanças na suspensão dianteira, na tentativa de finalmente eliminar as deficiências que tornaram o W05 um carro tão temperamental. A grande questão agora é como isso afetará o desempenho da Mercedes em 2025 e, mais importante, será que eles vão se arrepender de não ter resolvido esse problema enquanto Hamilton ainda estava na equipe? Uma coisa é certa, se a Mercedes de repente voltar a disputar vitórias enquanto Hamilton luta para se adaptar à Ferrari, essa poderia ser uma das reviravoltas mais dramáticas da história recente da Fórmula 1. O questionamento sobre o que poderia ter sido, inevitavelmente, tomará o centro das atenções. Para Hamilton, essa situação pode ser agridoce. Por um lado, ele finalmente tem o desafio novo que desejava há anos, com a oportunidade de pilotar para a equipe mais icônica da história da Fórmula 1. Por outro lado, ele pode olhar para o W06 da Mercedes e se perguntar se saiu um pouco cedo demais. Enquanto isso, George Russell e Antonelli têm a tarefa monumental de provar que a Mercedes ainda tem o que é necessário para competir na ponta. Russell, em especial, terá que se firmar como o líder incontestável da equipe, enquanto Antonelli estará sob imensa pressão para corresponder ao hype que o cercou desde sua carreira júnior. Do outro lado, Lewis Hamilton e Charles Leclerc liderarão a ofensiva da Ferrari. O diretor técnico de chassis da equipe, Loic Serra, confirmou que a Ferrari trabalhou bastante para melhorar seu desempenho na classificação, uma mudança que pode ser um divisor de águas para Hamilton. Hamilton teve grandes dificuldades em classificações ao longo da temporada de 2024, perdendo por 19-5 para George Russell nas disputas diretas e terminando o campeonato em 7º lugar, sua pior posição na história da Fórmula 1. Em determinado momento, após mais uma performance decepcionante em Losail, no Qatar, Hamilton admitiu de forma direta que estava simplesmente lento. Enquanto isso, a Ferrari se encontrou em uma situação incomum pela primeira vez desde 2017. A equipe teve mais vitórias em corridas do que poles. Embora isso tenha ajudado na classificação final do campeonato, Charles Leclerc reiterou repetidamente a necessidade de um melhor desempenho em voltas lançadas. Para resolver isso, Loic Serra, que se juntou à Ferrari, vindo da Mercedes em outubro de 2024, disse que o novo SF25 foi projetado pensando nas classificações. A força do carro em ritmo de corrida é algo que queremos manter e melhorar, explicou Serra. Embora a Ferrari tenha mostrado um ritmo forte aos domingos, suas performances na classificação ainda deixavam a desejar. Serra enfatizou como pequenas diferenças fazem uma enorme diferença na Fórmula 1, dizendo que se puderem extrair um pouco mais daquele primeiro giro cronometrado, eles vão aproveitar principalmente quando 30 milissegundos podem significar uma posição no grid. Mas será que isso será suficiente para brigar pelo título? Acho que só o tempo dirá. Com os testes de pré-temporada se aproximando, não teremos que esperar muito para descobrir se os ajustes da Mercedes realmente transformaram o W06 em um carro capaz de disputar o campeonato. Mas uma coisa é certa: se eles começarem a vencer corridas novamente, a maior incógnita da Fórmula 1 nos últimos anos estará bem diante de nós. Então, o que você acha? A Mercedes finalmente resolveu seu maior problema, mas na pior hora possível. Hamilton pode se arrepender de ter se mudado para a Ferrari
se o W06 for um monstro nas pistas. Deixe sua opinião nos comentários e depois disso, não esqueça de curtir e se inscrever no canal.